Bom dia, tudo bem? Saudações salesianas, queridos. Estamos aqui, terceira semana, vamos tentar superar mais essa daí, tá bom? Pois bem, indo direto ao assunto, continuando a nossa aula, estudamos da última vez o item 6.7.7, que era a suspensão e interrupção dos contratos de trabalho por prazo determinado, e agora vamos estudar os próximos itens. O 6.7.8 é a forma e a prova dos contratos por prazo determinado, dos contratos a termos. Regra muito simples. Contrato de trabalho por prazo determinado tem que ser escrito. Exceção, safra. O contrato de safra é a exceção a esta regra. Tá bom? Item 6.7.9 fala da cessio temporis. O que é essa cessio temporis? É a soma dos contratos de trabalho por prazo determinado e somá-los e transformá-los em apenas um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Isso acontece quando há sucessivas contratações por contrato de trabalho por prazo determinado, em que a justiça verifica a existência de fraude e faz a soma. Tinha muita importância isso na época que nós tínhamos, por exemplo, a estabilidade por tempo de serviço. Essa estabilidade caiu com a Constituição de 88. Hoje não tem mais tanta relevância. Tá bom? Por outro lado, pode acontecer por meio de contrato individual de trabalho, de regulamento empresarial, da soma do tempo ser importante para a pessoa receber vantagens salariais, como quinquênio, como triênio, como decênio. E aí tem relevância você somar todos esses contratos de trabalho por prazo determinado, transformando em apenas um. Para que isso ocorra, é necessário que todos os contratos tenham sido contratos de trabalho, contrato de emprego, e não outras formas de prestação de serviço que não emprego. E também também é relevante que tenha tido no polo do empregador sempre o mesmo empregador ou então empresas do mesmo grupo econômico. Tá bom? E agora nós vamos estudar no item 6.7.10, 11, 12 e 13 algumas formas de contrato de trabalho por prazo determinados mais comuns que nós encontramos. Primeiro é o contrato de experiência. Pois bem, senhores, uma coisa importante que a CLT nos permite, você, empregador, na hora de contratar o empregado, você tem duas opções que na prática resultam na mesma consequência. Mas você pode fazer um contrato de trabalho por prazo indeterminado com uma das suas cláusulas escrito período de experiência, que é até 90 dias. Você pode fazer esse contrato, estabelecer esse período de experiência, e ao final desse período de experiência você pode dispensar o empregado pagando as mesmas verbas trabalhistas de um contrato de trabalho por prazo determinado. Seriam as mesmas verbas de um contrato de experiência. Por outro lado, você pode fazer um contrato de experiência e desnecessariamente você não precisa botar a cláusula que as partes ficando em silentes, ao final do prazo, presume-se se transforma um contrato de experiência que é por prazo determinado e um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Beleza? Vai da vontade do empregador. Como falei para vocês, as consequências jurídicas, as verbas rescisórias, são as mesmas. Não tem diferença nenhuma na prática. Tá bom? Na execução, que eu digo. Pois bem, gente, contrato de experiência é um contrato formal, não que a lei traga quais são seus requisitos, mas a lei diz que é necessário que seja por escrito. A lei é jurisprudência, que seja necessário que seja por escrito. Não se presume um contrato de experiência. Tá bom? Então a necessidade de ser por escrito. Você faz um contrato de experiência por escrito, estabelecendo cláusulas contratuais. Lógico que sobre esse contrato, é um contrato de trabalho, você anota na carteira de trabalho, você recolhe FGTS, é um contrato de trabalho, é uma das modalidades. Mas
A diferença é que ao final do período, uma das partes não querendo continuar o vínculo empregatício, as verbas rescisórias se operam da maneira que nós já estudamos, de uma extinção normal de um contrato de trabalho por prazo determinado. Uma coisa importante é de que, como nós já estudamos, o contrato de trabalho por prazo determinado pode ter como determinação do seu prazo o fator evento ou fator cronológico. Terminou a safra, terminou o evento, terminou o contrato. Mas aqui não. No contrato de experiência, obrigatoriamente, ele tem que ser o fator cronológico. Ou seja, uma data, 90 dias. E olhem bem, a lei diz até 90 dias. Se é até 90 dias, você pode fazer menos do que isso. O contrato de experiência, ele tem uma finalidade. É um experimentar o outro. Ou seja, o empregado vai verificar, experimentar, vivenciar o ambiente de trabalho, as relações com os colegas, bem como a relação com os seus superiores hierárquicos. E daí ele vai sentir se o ambiente é bom para trabalho ou não, se a remuneração é boa ou não. Ao final, se o empregado não quiser, ele avisa o empregador que não pretende renovar o contrato de experiência, não transformá-lo em contrato de trabalho por prazo determinado. E também é a mesma coisa para o empregador. O empregador vai verificar se as aptidões do empregado são necessárias, são úteis, se esse empregado se adaptou bem ao ambiente de trabalho. Ou seja, uma parte experimenta a outra. Mas uma coisa importante, só pode experimentar uma vez. Não se admite para o exercício de mesma função que você contrate um empregado 2, 3, 4 vezes e use a cláusula do período de experiência ou use um contrato de experiência. Se você recontratar alguém para a mesma função, tem que contratar direto por um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Tá bom? O contrato de safra é um contrato que, como eu falei para vocês, dado a informalidade do meio rural, a jurisprudência admite pacificamente que ele possa ser verbal, não precisando ser por escrito. E aí a atividade sazonal, que pode envolver tanto a sazonalidade da plantação, como a sazonalidade de cuidar da plantação e também a sazonalidade de colheita desta plantação. Então você pode contratar alguém. O que nós verificamos nas usinas é que por um acordo, digamos, um acordo não que seja necessariamente coletivo, mas por meio de negociação se chegou a um acordo pela qual os trabalhadores da colheita, da cana, os tratoristas, eles sempre, as usinas, o contratam mediante a modalidade de contrato de trabalho por prazo indeterminado. Tá? É uma negociação coletiva que eles têm aí e as usinas, em comum acordo com o sindicato representante da categoria dos trabalhadores rurais, eles fazem contrato de trabalho por prazo indeterminado. Poderiam fazer por safra? Poderiam. Antigamente, no começo da exploração da cana-de-açúcar, você tinha inclusive o fenômeno da cessio temporis, porque tinham usinas aí mal orientadas juridicamente pelas quais elas faziam sucessivos contratos de safra. Faziam um contrato de safra durante a colheita da cana, terminavam, faziam um contrato de safra para plantar a cana, terminavam, faziam um outro contrato de safra para colher a cana. E aí o empregado rural, ele trabalhava uma época cortando cana e outra época plantando cana, cortando, colhendo, cortando, colhendo, perdão. Plantando, colhendo, plantando, colhendo. E aí, muitos empregados rurais, depois, mediante ações trabalhistas, conseguiram o que eu falei para vocês agora há pouco, da soma dos contratos de trabalho por prazo determinado, transformando num só. Tá bom? Contrato por obra certa, nós já estudamos a questão. Você pode estabelecer um contrato de trabalho com o empregado para a consecução de uma obra, e aí, de acordo com a obra, de acordo com a especialidade do empregado, será exigido a prestação de serviço durante um determinado tempo. Você tem, por exemplo, um azulejista. Esse daí só vai trabalhar ao final da obra, no assentamento de azulejos. Você tem um encanador, esse só vai trabalhar em determinados estágios da obra.
Então, de acordo com a especialidade do trabalhador, você pode contratá-lo na consecução de uma obra, curtos períodos, tá bom? Por outro lado, nós temos, por último, o contrato de temporada, também chamado de adventícios. Não confunda com adventistas. Os contratos adventícios são aquelas empresas que têm atividades por temporada, né? Nós sabemos que, principalmente no setor turístico, nós temos temporadas. Nas praias, nas cidades praianas, por exemplo, tem boates que só abrem durante a alta temporada das praias, que é o verão. Por outro lado, tem cidades da montanha cuja alta temporada é justamente no meio do ano. E aí só abrem suas atividades, só prestam suas atividades durante esta alta temporada. E aí você pode muito bem, você empregador de um desses ramos de atividades que só trabalham durante a temporada, realizar um contrato de trabalho por prazo determinado. Beleza? Obrigado. Até a próxima aula.